Oi, 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 oi. tudo bem? Nossa, que cenário lindo! Eu falei para você que vinha na cultura popular, eu te preveni, Rita, te preveni. Que bonito, que bonito. Isso são fuxicos de papelão, é isso? Não, são de pano de tecido, mas você não está entendendo. O fuxico é como se fosse assim, ele tem uma cobertura em cima. Olha que trabalho. Ele além do fuxico, leva um fuxico para fechar o trabalho. Tem mais de 1.000, é uma colcha. Que coisa linda. Então, querida, a gente está com uma sala já bem cheia de Legal, amigos legal, queridos, de bacana. pessoas que vieram te prestigiar. Boa noite Eu para vou todo falar um mundo. pouco, né, de você, porque você é um locutor da Mangueira, um amante do folclore, Sim. é o presidente da tradicional quadrilha junina do Sampaio, uma das tradições do subúrbio há mais de 60 anos. E nós conversamos muito essa semana, né? Foi muito emocionante. Ai, E, nossa, foi muito riso e muitas lágrimas de tão linda que é essa história. Mas eu queria, primeiro, falar uma frase do Nelson Sargento aqui, que eu acho que é muito importante para a gente manter a nossa alegria e a nossa força. Queria ser a felicidade para abraçar o mundo inteiro. Então é isso que ele deixou para a gente e, e essa alegria. E vamos falar um pouco mais, bom, da quadrilha, a gente fala daqui a pouco. Vamos falar um pouco da Mangueira, porque você é vamos, locutor, né, da vamos. Mangueira e fundador também do Cordão Saudade da Rainha, que é um bloco Isso. carnavalesco. Enfim, você é um agitador cultural e em busca sempre das raízes do folclore, né? E Sim. é uma cria do subúrbio, né? Do Rio de Janeiro, de Sampaio e do Grande Meia. E queria que você falasse um pouquinho. Obrigada a todo mundo que está aí. Queria agradecer muito. A gente já está com uma sala cheia. Que bacana, são seus amigos, eu agradeço. E os meus também. Obrigada. Está todo mundo acenando. Oi, gente. Obrigada pela presença. E, Márcio, vamos falar um pouquinho então Vamos, dessa sua vamos. história da Mangueira. Como é que você chegou na Mangueira? Então, gente, primeiro, boa noite a todo mundo. Beijo, Rita, sou teu fã. Eu acho que de outras vidas. Eu cheguei na Mangueira em 1980. Em 80, eu acho que eu tinha 40, 41 anos. Eu cheguei, a paixão de ser mangueira foi passada pela minha mãe, todo mundo aqui em casa, a família inteira mangueirense. Eu acho que é porque a Mangueira é a próxima, fica 10 minutos aqui do Sampaio. A Mangueira é uma escola de raiz, de muita dificuldade, escola de favela, de morro, de muita autenticidade. Nós sempre adoramos as pessoas que faziam a Mangueira naquela época. Aí, eu quando fiz 15 anos, eu pedi, eu fui com a minha tia escondido na quadra da Mangueira. É Aparecido, falei, Pazinha, vamos na quadra da Mangueira. Eu peguei a Kombi e a gente foi. Eu não tinha carteira de motorista, mas eu dirigia desde os 11 anos. Quando eu entrei na quadra da Mangueira, é uma vontade de chorar, é uma energia tão grande, porque a É gente emocionante. vê, é demais, é muita gente envolvida ali. Aí você vê Neuma, Zica, Mocinha, delegado, Jamilão, Nelson Sargento. Meu Deus do céu, não tem como não se emocionar, não tem como você ficar a madrugada inteira olhando para aquele morro. Passei a frequentar, passei a desfilar a partir de 81. Rita, eu tenho uma memória tão boa para samba, que eu canto um samba do Juventude Samba Show, que ficou em segundo lugar na final de samba para escolher o carnaval, o samba que ia defender o carnaval de 81. Para você ver minha maluquice. Eu canto todos os sambas da Mangueira, de lá para cá, direto. Coisa, Então, que maravilha. Nossa, tem começamos. tantos amigos seus Não, aqui, então, um beijo para todo mandando mundo. beijo, dizendo que te ama. E a Kombi Trovão Azul. Rita, a Kombi era azul, Rita. A Kombi era o nosso carro social, não só do buffet, não. Em qualquer lugar a gente chegava com aquela Kombi, sem o menor constrangimento. Praia, festa, casamento, ia tudo na Kombi. E era a Kombi do buffet do meu pai e da minha mãe. Então, essa Kombi azul, Trovão Azul, ficou esse apelido. Voltando à Mangueira. Na Mangueira eu fiz muitos amigos. Fiquei na varanda da Dona Neuma.
ouvi as histórias da dona Neuma, ela alfabetizava no estilo Paulo Freireano, os moleques do burro, ela respeitava os saberes deles, e ela falou assim, o que pode chamar atenção? Essa molecada só sabe falar palavrão, Rita, cara, palavrão pesado. Ela chamou os garotos que não queriam estudar. Vem cá. Aí começou, vem cá, o que você pode falar? Ah, só palavrão, então fala. Puta, filha da puta, ela, filha da puta. Começou a alfabetizar eles, aprender a ler e escrever com os palavrões. E a partir dali tomaram gosto pela leitura, viram que era importante continuar os estudos. Então, isso tudo são lições que a Mangueira oferece, aquela Vila Olímpica, aquilo eles saem atletas para... Eu frequentei muito. Frequentei muito. Eu morei 30 anos no Rio. Fui muito naquela quadra. Que legal. Amanhecia ali naquelas mesinhas lá fora, tomando cerveja. Maravilha. Então, querida, eu me formei em jornalista, embora eu não tenha atuado muito como jornalista profissionalmente, porque eu fui trabalhar em agência de propaganda, e minha vida foi tomando outros rumos, mas eu sempre tive um apreço pela leitura, pelo texto, eu gosto de interpretar texto, eu gosto de escrever. E acabei retribuindo todo aquele amor que a Mangueira me deu com a minha capacidade de emocionar as pessoas. Então, eu me formei num tipo de locução que falava para as pessoas a importância de estar pisando naquele sol sagrado, de frente daquele morro histórico. A Mangueira, se você olhar de cima, são os fundos da morada da família real portuguesa, a Quinta da Boa Vista. Então, é uma história, que lugar nenhum no mundo tem uma história dessa. Aí a gente vê pessoas indo embora, como o Nelson Sargento. Eu substituí a tristeza pela gratidão, entendeu? A gratidão de ter convivido. 96 anos, né? Exatamente. E eu falei para meus amigos que estavam chorando, não vamos chorar, vamos substituir a tristeza por gratidão no coração. Glória. Exatamente. E outra coisa, foi exaltado, enaltecido todas as vezes que ele estava... Eu criei um bordão para ele. Quando ele chegava, eu ia falar com o filho dele, ele já na cadeira de roda. Eu falei, quando eu anunciar o Nelson, você vai para a sacada, não me deixa no vácuo, pelo amor de Deus, que a quadra é muito grande, já a pessoa anuncia uma coisa, aí a quadra toda olha para lá e Nelson nada. O Nelson era tão danado que ele entendia, ele falou, não, vai lá. Aí eu vou. Aí eu falava, senhoras e senhores, na sacada da tribuna presidencial, reverencie aquele que um dia profetizou que o samba agoniza, mas não morre. Está presente o nosso presidente de honra, senhor Nelson Sargento. Gente, a quadra vinha abaixo. Era uma maneira de eu poder enaltecer, contribuir por tudo que ele fez pela Mangueira, pelo samba. O Nelson deixa um legado maravilhoso e eu tenho tanta gratidão que eu não me permito ficar triste com essa partida, porque ele foi uma pessoa sempre muito enaltecida, graças a Deus. Sim, uma vida longa e brilhante, né? Longa. 96 anos, que maravilha. Eu tenho um mestre lá de palco, que é meu companheiro de palco, Jerônimo, que é um ator, é locutor também, meu mestre Jerônimo. E eu me especializei nessas partes de falar poesia, declamar. Rita, a escola gostou tanto que me botou para fazer gritos de abertura do desfile. Você falar para aquele sambódromo lotado. Nossa, coisa que você tem que falar em 1 minuto e 10. Aí o carro de som já fica me catucando por baixo assim. Fala. E eu não posso acabar de uma hora para outra, mas passo o meu recado. E é uma coisa que lava a minha alma. Eu não sinto o chão. A Mangueira é uma loucura na minha vida. Amo demais minha família toda. Minha mãe foi baiana da Mangueira há 13 anos. Nossa, tive aula... 13 anos, baiana da Dona Neuma, tá? Não é qualquer uma que pode dizer, eu fui baiana da Dona Neuma. Quando a minha mãe era baiana... A minha mãe. Sua mãe? Isso. A minha mãe foi baiana... A minha mãe foi baiana há 13 anos, é que eu falo muito rápido, com medo do tempo, e eu preciso passar essas informações. Calma. A Dona Carmen Perrota, que foi baiana da Mangueira. 13 anos de baiana da Dona Neuma. E quando a minha mãe estava de baiana, desfilou de baiana, a neta da Neuma, que é a Neuci Gomes, que é a presidente da Ala das Baianas hoje, era a baiana mais nova do Brasil. E eles têm um apreço muito grande pela minha mãe. A minha mãe fez a passagem, mas todo mundo se lembra dela lá da Mangueira, o pessoal daquele tempo. Fala com muito carinho. É muito bacana o apreço que eles têm e vice-versa. Eles sabem que nós amamos eles também. E para a Mangueira eu mando um beijo, a Mangueira é a paixão da nossa vida. E a sua mãe, Carmen Perrota, ela foi a fundadora da quadrilha do Sampaio, né? Foi ela?
A minha mãe, Rita, para a gente entender a minha mãe, a gente tem que entender a família que ela nasceu. A minha mãe foi a segunda filha de uma turma de 7 irmãs. A mãe dela era brasileira, veio para cá. Ela foi para a Itália e voltou com 2 anos, mas nasceu aqui. E meu avô era italiano. Meu avô morreu com 42 anos, deixando minha avó viúva com 7 filhas. Nossa. Sem nada para comer. Sem nada. 7 filhas? 7 filhas. 7 mulheres? 7 mulheres. Tinha um rapaz, mas o rapaz faleceu, o menino ainda. Mas ficaram 7 mulheres. Minha mãe era a segunda. A única menina que pôde estudar em nome das irmãs foi a irmã número 4, minha tia Tereza, que fez jus aos estudos, professora, diretora de escola, muito inteligente. Eu me inspiro muito no que a tia Tereza fala e declama para eu poder falar. Eu falo que eu puxei esse lado, se eu tenho um lado artístico, eu puxei a minha tia Tereza. Aí, a minha mãe foi parte do grupo das filhas que tiveram que trabalhar na casa dos parentes para levar comida para casa. E as pequenas foram criadas. Então, minha mãe cresceu nesse ambiente de muita dificuldade, de muita solidariedade, e vendo o sufoco que as pessoas passavam, porque elas passavam também. Minha mãe era de igreja católica, ajudou essa igreja aqui, Nossa Senhora da Conceição. Uma vez, o pai... Era uma líder comunitária, né, em São Paulo, no bairro. Né? Desde pequena. A minha mãe era daquela líder comunitária que, de madrugada, alguém chamava ela para separar uma briga de marido e mulher, e ela ia de camisola pela rua e separava a briga. Foi assim essa. A minha mãe respeitava, né? Ai, Rita, era uma feminista, era uma ativista, né? Muito à frente do seu tempo, né? Muito. Uma líder nata, né? Gente, a minha mãe não podia ver ninguém sofrer uma discriminação que ela partia para porrada, entendeu? Ela não ia para o discurso era força, e ela era grandona, esporrenta, e ganhava. Ninguém podia ser discriminado, seja por gênero, por cor, se a pessoa tivesse algum problema. Isso na feira, um dia, eu ia sempre na hora da xepa com a minha mãe, claro, a gente sem dinheiro, mas tentando levar a vida legal. E na hora da xepa é onde está tudo mais barato, né? Aí eu estou vendo minha mãe combinar. Minha mãe combinando, quando eu olhava, ela disfarçava. Rita, sabe o que minha mãe estava combinando? Quando começaram os saques, por causa da escassez de produto, os saques aos supermercados. A minha mãe combinando, eu não vou dizer qual foi o supermercado, a minha mãe combinando e dando força. Ela escondeu aqui no corredor da nossa casa as compras. Pior do que isso, a minha irmã, de madrugada com a amiga dela na janela, fez assim, passa aquela turba na rua, aí identifica minha mãe, falando, mãe, eu vou. Mãe, para que a senhora foi invadir o supermercado? A senhora está passando fome? Não, eu só peguei leite moça e salaminho. Assim, pô, Rita, o pessoal pegando gênero de primeira necessidade. E ela só foi pegar leite moça e salaminho, para não faltar para ninguém. E trouxe 2 latinhas, o salaminho, mas enfim. O negócio é que ela, nessa ação, ela ajudou muita gente. Naquele mês, todo mundo ali comeu bem, porque eles pegaram, esconderam no corredor aqui de casa, e ela sempre foi muito povão, sempre muito respeitada por todo mundo. Fala da quadrilha. E ela fundou a quadrilha, conta da quadrilha, e você foi o presidente da quadrilha. Quando você começou a ser o presidente dessa quadrilha, e essa quadrilha eu vi diversos vídeos, então é uma quadrilha muito importante, que a gente fala quadrilha, a pessoa pensa que é uma festinha junina, não. Vocês estiveram na Xuxa, na Ana Maria Braga, no programa Sem Censura, Comerciais Fantásticas, vários documentários. É uma aula de folclore, e cidadania que a Quadrilha do Sampaio apresenta. Eu narro a apresentação, eu gosto de saber que as pessoas vão acabar a apresentação mais inteligentes, sabendo mais do que quando começaram a assistir. A gente sempre passa uma mensagem de folclore, de preservação das nossas tradições culturais. É uma coisa muito importante. Voltando ao tempo para falar da fundação da quadrilha. Não, e vocês também, a cada festa junina, né, a cada junho, sim, vocês faziam 50, 60 apresentações, né? Sim, a média... E vocês se apresentavam aonde? Nossa, praças, ruas, aonde convidavam, do mais requintado condomínio da Barra da Tijuca, a comunidade mais pobre do Jacarezinho. A gente apresentava a quadrilha para 8 pessoas, com a mesma vontade que apresentava na abertura do show do Gilberto Gil para 50 mil pessoas na Quinta da Boa Vista. As pessoas se sentiam bem dançando. E ninguém ganhava um tostão para dançar, muito pelo contrário. A pessoa
gastava, tinha que completar o pagamento da roupa, porque a gente não tinha como bancar, mas ninguém ganhava dinheiro para dançar quadrilha e ninguém faltava apresentação. A pessoa tinha um É o compromisso com a amor, cultura né? popular. É o amor. O amor, que hoje em E dia é como é muito que você difícil. conseguia controlar ensaios? Assim, o pessoal não furava, Não, não, não porque parecia. não, num compromisso desse, se você dançar quadrilha, se você faltar, você vai desfalcar a coreografia. O teu par não vai se apresentar aquela noite e as pessoas esperam o final Nossa, de semana para se apresentar. Então, é um compromisso moral. Aliás, se em cada bairro tivesse uma quadrilha junina, a gente não teria esses problemas sociais, porque a criança já cresce com senso de nem responsabilidade, fale, de nem sucesso fale. coletivo. É uma coisa que não é incentivada, não é enxergada, não adianta a gente Não é. ter. Não, nas prefeituras, eu estou falando em geral, tá? Não adianta a gente ter o cara mais graduado do mundo, com cursos nos exteriores. Rita, não é do povo, é uma coisa de cima para baixo, de fora para dentro, e não sabe o que acontece. A mesma coisa dos transportes, a mesma coisa de qualquer problema do subúrbio. Parece que o Rio de Janeiro é do túnel para lá. Entendeu? E é uma coisa totalmente absurda isso. Por isso que eu falo, eu falei, se tivesse uma quadrilha junina em cada bairro, nossa, a sociedade ia ser outra. E não Com incentivam. certeza. Você fazer uma festa junina é a coisa mais barata possível, gente. Mas, É. enfim. Rita, Então, deixa eu a falar. agregadora, né, é uma coisa Demais, 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 feliz, demais. né? Isso. E da Eu fiquei fundação da encantada de quadrilha. assistir É, o e tamanho, né, o tamanho do evento, é porque não muito é. bacana. Muito Eu bacana. fui a muitas festas juninas, eu me lembro quando eu era pequena, né? Tinha a quadrilha. Aí olha a cobra. Aí, e da onde veio a quadrilha? Essa coisa da quadrilha Então, junina e essas palavras todas, anarriê, então, da onde explica isso pra gente? Então, para a gente entender quadrilha, a gente pensa logo em festa junina. Mal sabia eu, antes de pesquisar, que quadrilha veio muito depois da festa junina. A origem da festa junina remonta a coisa de 2000 anos antes de Cristo, lá na Europa setentrional, nos celtas. Olha só, a festa junina ela tem como origem os festejos agrícolas, uma festa agrícola. É uma festa que eles vão fazer promessa para os santos. Vão semear a terra com muito amor, com muita meditação, para que aquela terra seja fertilizada, para que renda uma boa colheita. E fazem promessas aos santos. Esses costumes vieram lá dos celtas setentrionais. Hoje, eu descobri, quando a gente vê uma dança folclórica de norte a sul do Brasil, quando a gente vê um mastro numa festa junina ou não de folclore, a gente vê aquele mastro, na verdade, aquilo dali vem lá dos celtas, há 2000 anos antes de Cristo, onde, para fertilizar a terra, o povo fazia um bacanal e transavam loucamente naquele solo, que aquilo dali era fertilização, era garantia que ia ter uma boa colheita. Com a invasão do Império Romano, que era um império muito organizado, obviamente eles cruzaram informações, os celtas ficaram para lá, dizimados, não existem mais, mas o Império Romano ficou com alguns costumes, ainda pagãos, não tão pesados quanto os celtas. Quando veio o cristianismo, ainda continuou esse negócio de fertilizar a terra. Falar do mastro. Aquele mastro, na verdade, que a gente vê tão bonito e enfeitado, aquilo é um símbolo fálico. Aquilo representa um pênis, realmente, para fertilizar a terra. Aquilo ali vem de 2000 anos antes. E as fitas, na verdade, representam o sêmen. Entendeu? A dança do sêmen caindo na terra. São as fitas dos mastros. É uma coisa muito bonita que a história vai se cruzando. Mas quando passou a ser cristã, não teve mais essa coisa assim pesada, né? Mas mantiveram as promessas aos santos. Os santos mais famosos lá da Europa, nessa época de colheita e de plantio, era Santo Antônio, São João e São Pedro. Os jesuítas, quando chegaram aqui no Brasil, em 1500, trouxeram esse costume. E botaram os índios para festejar uma festa junina, sem saber o que estavam fazendo. Tanto que, olha, a culinária que a gente tem na festa junina é toda indígena, é agricultura indígena. É milho, é tapioca, depois vieram outras culturas, mas a base da culinária é agricultura indígena. Olha que loucura. A quadrilha só veio depois.
E da onde vêm essas palavras em Sim, francês, né? sim, exatamente. E você é o marcador, né, da quadrilha. O que é o Exatamente. marcador? O marcador de hoje é o mestre de cerimônia dos salões aristocráticos ingleses e franceses. Inglaterra até hoje disputa com a França a paternidade e a maternidade. Seria legal a Inglaterra ser o pai e a França ser a mãe, que não se sabe aonde surgiu a dança da quadrilha. Dança da quadrilha, nada de sanfona, era uma dança da aristocracia, onde pelo menos 4 pessoas, por isso nesse nome de quadrilha, Que é quase um dançavam. minueto, né? Exatamente, vem dali também. Pegou o passo do É, minueto. E só que tinha um mestre de cerimônia falando os passos. Quando a gente vê um filme bonito, bem produzido, a gente vê o pessoal dançando quadrilha. Mas nessa quadrilha daqui que é de hoje. Enfim, aí, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, em 1808, eles trouxeram na bagagem todos os costumes da moda da Europa. Então trouxeram na bagagem o costume de dançar quadrilha, que era uma dança de moda, como a gente tem axé, pagode, outros ritmos. A quadrilha também era um ritmo. Os nobres dançavam no salão, os camponeses imitavam no campo. Só que imitavam de uma forma jocosa, para debochar dos patrões também. E trouxeram também os comandos de lá. Hoje em dia, quando a gente fala Anarrier, Alavantu, isso aí é um francesês saindo, né? A imitação do sotaque francês. E Anarrier quer dizer uma ré, quer dizer, vá de ré, volta. Alavantu quer dizer cumprimentar. E a gente incorporou no linguajar de passos de quadrilha, são passos tradicionalíssimos que a gente não gosta de deixar de fazer, porque isso é a raiz do movimento, entendeu? Na quadrilha do Sampaio, a gente teve a felicidade de estudar em escola pública, quando o ensino público era maravilhoso e todo mundo colaborava. Tinha muitas danças folclóricas, a gente incorporou muitas manifestações folclóricas de norte a sul na coreografia da quadrilha, mas sem descaracterizar uma apresentação junina. Então era um sucesso, a minha mãe inventava personagens, a minha mãe fundou essa quadrilha na necessidade de esticar uma quermesse na igreja. Rita, a primeira geração da quadrilha do Sampaio foram os imigrantes italianos que vieram para essas bandas de Sampaio, Riachuelo, Engenho Novo, Meia. Eles saíram deixando aquelas péssimas condições da Itália arrasada pela Segunda Guerra Mundial. Os filhos deles dançavam quadrilha. Eles já sabiam, eles tinham aptidão para danças, danças coletivas de folclore, porque dançavam tarantela, já tocavam sanfona, foi uma questão de adaptação. Se juntaram com os cariocas e os nordestinos daqui. Um dos nordestinos era o meu pai, desse tamaninho, o nordestino palhacento, que foi escolhido para noivo da quadrilha. A minha mãe era só marcadora. A minha tia Tereza, tia número então 4... sua mãe era marcadora, então. Era marcadora, no começo a minha mãe criou e foi marcadora. Só que no dia da estreia, a noiva não quis mais casar com meu pai. O marcador, na verdade, é o diretor, né? Ele que comanda, assim, isso, por aqui, isso, por ali. Isso. Rita, olha que loucura. No dia da estreia, a noiva abandonou a quadrilha, com medo de passar vergonha por causa das palhaçadas do meu pai. A roupa só cabia na minha mãe, que minha mãe era muito magrinha. Aí minha mãe teve que ser marcadora e noiva. Resultado. Minha mãe dançou com meu pai 5 anos, os dois se odiando, que ela era mandona e ele era palhacento. Depois de 5 anos começaram a namorar, noivaram, casaram. Os padrinhos da caipira foram os padrinhos da vida real. Casaram aqui nessa igreja numa festa que durou 3 dias, com serestas. Meu pai era cantor de seresta. A festa de 3 dias aqui. Uma coisa maravilhosa, uma história linda. E aí a quadrilha só foi uma aula de folclore. Não, e eu não imaginava, né, antes de conhecer você, você falou que existisse ainda, né? Porque eu, quando era criança, eu ia em festa junina, a gente dançava quadrilha, eu ia em grandes festas juninas, mas isso um pouco acabou, né? Hoje em dia, pelo menos assim, as festas juninas que eu vou, não tem nada. Tem aquela coisa, salsichão, não sei o quê, e mais nada, né? Virou nada. Mas nada. No subúrbio ela ainda permanece, né? Poucos grupos, à custa de muita desistência também. Em 93 nós éramos 700 grupos entre Rio de Janeiro e Baixada, entre municípios. 730 grupos concorrendo. A quadrilha do Sampaio ganhou categoria roça em todos os arraiais do Rio, que era o torneio oficial. A quadrilha do Sampaio é campeã absoluta dos festejos do Rio de Janeiro desde 1970 até 2006.
2006 foi o ano do nosso cinquentenário, que eu chamei minha mãe, sentei, chega de concorrer, a sua quadrilha não é para ser analisada, a sua obra, seu esforço é para ser reverenciada. A senhora é uma rainha do folclore. Exatamente. A senhora está acima de qualquer julgamento. Vamos usar seu grupo para difundir e não perder tempo com o concurso. E assim foi, Rita. A gente fez uma trajetória maravilhosa, tudo documentado. Nossa, eu estou aqui com a Carolina Grimião, passando para deixar um grande beijo. Ela foi tiazinha da quadrilha. É o melhor narrador de quadrilha. Viva a quadrilha do Sampaio. Caramba, beijo, Carol. Beijo todo mundo da quadrilha que está por aí. Tem tanto comentário aqui que a gente não consegue ler. Querido, eu nem tento por causa dos óculos. Nem de óculos, nem tento. Eu sei que a letrinha está subindo. E como que você, assim, organiza e administra a quadrilha? Como é que você reúne essas pessoas? As pessoas são voluntárias? Elas vêm... São voluntárias. Quando eu dei tempo na quadrilha, Rita, por causa de pandemia, por causa de custo, enfim, eu tenho que organizar minha vida para depois me dedicar. Não, para retomar, porque isso não pode morrer, né? Isso é mas a história. A quadrilha, assim, ou é a quadrilha ou é a sua vida. Eu precisava priorizar minha vida, entendeu? E também com a pandemia não há não tem como. Mas um dia, realmente, eu vou voltar com esse grupo. Esse grupo é 70% dança desde criança. Os pais dançaram. É um grupo muito acostumado à coreografia. E quem entra para se organizar e se fazer. Rita, tem uma família que os avós se conheceram, os pais também, e as filhas conheceram os maridos na quadrilha. 3 gerações da mesma família se conheceram na quadrilha do Sampaio. É tão lindo isso que não dá nem para dimensionar. Né? É muito porque maravilhoso. A gente nem sabe um pouco que isso existe, né? Rita, aí você perguntou como a gente faz. Como é que administra, como organiza? Eu queria que você também explicasse o que são os brincantes. Sim. Né? Primeiro, vou dar um exemplo como administrar rapidinho. Você tem que fazer festas para angariar fundos que nunca são suficientes para pagar. Você tem que ter cartão de crédito de 3 pessoas muito amigas. Se você não tiver 3 cartões de crédito, você nem começa a pensar em quadrilha, que é tudo muito caro. Mas a gente mesmo arruma uma costureira bem legal, bem bacana, que entende nosso problema, ela faz as coisas baratas. Quando a gente cobra uma apresentação, no máximo o condomínio paga uns R$900, que o ônibus que a gente aluga é 1.500 por aí, para você ter noção. Então, a gente tem que fazer 3 a 4 apresentações entre sábado e domingo, aí são 8 apresentações, mas nem todas as apresentações elas são pagas, que tem festa de amigos, tem festa de igreja, festa beneficente. No final, minha querida, a conta bate e eu não fico devendo, que eu chego a chorar no final da temporada se eu ficar devendo. E tem muita gente bacana que se dedica comigo, então nunca fica tão pesado assim. Agora, o tempo e a cabeça fica totalmente tomado. E me fala um pouco dos brincantes, o que são os brincantes? Sim, quando eu fui trabalhar... Deixa eu só te falar, Adri Lázaro está falando, viva a quadrilha do Sampaio, salve nossa rainha Carmen Perrota. Isso, salve. Adri Lázaro é a família, é pai, mãe, ela é a filha. A filha foi a última ceazinha da quadrilha, Ju, beijos. Formava amizade com todo mundo, fazia espetáculo. Eles conquistavam a população através do humor, do amor e do afeto, para depois tratar os males. Porque se alguém descobrisse de um governo qualquer daqueles que aquela pessoa trabalhava como curandeiro, a pessoa ia morrer queimada. Então, os brincantes têm a ver com saúde pública, com cuidar, com bem-estar. Olha com o passar dos séculos como é que se decaiu. Mas olha que criação linda. E quando a gente vê na praça alguém com história, né? Que história incrível. Quando a gente vê numa praça... Sim, na praça alguém... Nossa, sua mãe é muito amada, né? Eu tenho muitos comentários aqui. Muito. Diz que até o Mussum obedecia a Dona Carmen. Lá na aula da Baiana, ela fez uma amizade com o Mussum, era uma coisa muito louca. E a minha mãe, ela não ia a ensaio, Rita, por causa do trabalho do buffet, ela ficava muito cansada. Só que ela tinha amizade com a dona Nelma, então não mexiam com a minha mãe. E ela fazia amizade com todas as baianas, levava comida para o barracão.
Nossa, a minha mãe era uma coisa de louco com o povo. Tirava a roupa do corpo, comida da boca para dar para quem necessitasse. Era uma líder, né? Era uma líder comunitária e uma pessoa agregadora, né? Que conseguia Sim. reunir as pessoas em torno de uma coisa boa, né? A De minha uma mãe foi. manifestação. Sim, e a minha mãe foi Papai Noel, minha mãe, na fase gorda, ela foi Papai Noel aqui dos bairros, sem ninguém saber que era ela durante 20 anos. Quem tinha filho podia dar presente, esperava na porta, ela botava o brinquedo no saco e entrava. Agora, quem não tinha, a gente comprava os brinquedos. Eu ia com ela distribuir pela rua, sabe? Na noite de Natal, ela de Papai Noel. Isso tudo porque, aos 10 anos, ela sofreu um trauma tão grande com uma mentira que falaram para ela de Papai Noel, que ela não ganhou a bicicleta que ela tanto sonhava, ela nunca aprendeu a andar de bicicleta, e a partir da minha idade de 10 anos, que é quando ela foi enganada, ela começou a se vestir de Papai Noel. Olha que história, Rita. Que coisa! Eu não aguento. Que mulher incrível! Que história incrível! Incrível. E quando não se falava... Vamos avançar. Vamos avançar. Bom, eu queria saber um pouco, assim, da sua vida, né? Sim. Você se casou, foi um casamento lindo, eu chorei muito, foi um chororô danado. Nossa! A coisa mais linda. Uma cerimônia maravilhosa, né? O final do casamento, eu cheguei a perguntar se estava muito triste, que parecia um velório todo bichado de chorar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Rita, eu sonhava com uma cerimônia dessa. Eu esperei a pessoa certa que apareceu na minha vida, que é o Bruno, e eu falei para ele, a gente tem uma história muito bonita, Bruno Amaral. É uma história de só 5 anos, mas muito intensa. E no 3º ano do nosso relacionamento, a gente resolveu casar. Ele falou, Márcio, eu sou para casar. Eu falei, eu também sou. Bom, como é que vai ser isso? Sou para casar é muito bom, muito bom. Muito legal, e é legal, assim, o Bruno, a pessoa não escolhe ser gay, Rita. Já ficou para trás essa mentalidade. A pessoa é ou não é. Acho que as pessoas já entenderam. Sim, mas não podemos cobrar de geração que já passou esse entendimento que a gente tem das coisas. É muito complicado. E eu entendo também. Eu entendo. Eu só não entendo grosseria, que aí eu rebato intolerância com intolerância. Eu sou assim, eu não consigo ser tão sublime assim. O que acontece? O Bruno, como qualquer família, ele teve essa opção, teve um desentendimento com o pai, na época que ele estava entrando no exército, e como também a casa já era longe do trabalho dele, nesse desentendimento que ele teve com o pai, por causa disso, o Bruno foi morar com a tia. Mas o relacionamento com o pai ficou uma coisa muito fria, porque a gente vê, o pai dele é maravilhoso, a gente vê que é uma pessoa que ama muito. Aí eu comecei com o relacionamento com o Bruno. E eu sempre incentivando o Bruno, falando, Bruno, eu sempre aprendi que pai e mãe são os nossos melhores amigos. Você tem que entender. Porque você é muito família, né? Muito. E o Bruno também. O Bruno não passa um final de semana sem ir a Belfort Roxo ver o pai e a mãe. Não passa um final de semana. E eu incentivo cada vez mais. Se eu não puder ir, ele vai sozinho. Se ele chega sem mim lá, cadê o Márcio? Obrigado, o que houve? Pergunta por mim, não pergunta por ele. É uma coisa muito engraçada. Aí, quando eu conheci o pai e a mãe, o Bruno também ainda não estava morando com o pai e a mãe, entendeu? Devido a essa divergência com o pai. Mas o pai já estava começando a ver de outra forma o filho. E quando eu cheguei na família, eu vi que o pai virou a cabeça, ele teve outra visão da vida, entendeu? E eu me senti muito importante em possibilitar para o pai do Bruno ter esse outro tipo de visão, que é uma pessoa maravilhosa, mas a gente não sabe o passado, a criação dele, como é que é essa história também, que cada um tem suas dores e seus amores. São gerações, né, também gerações. Diferentes. Rita, o dia que o Bruno chegou em casa e falou assim, gente, eu tenho uma surpresa. Eu não fui, eu estava trabalhando. Aí o pai falou, eu tenho uma surpresa. Aí o pai falou, já sei, vocês vão se casar. Aí o pai falou assim, aí o Bruno falou, como é que você sabe? Vocês se gostam tanto? Isso aí é uma consequência natural. Aí eu fui no outro domingo, que eu fiquei com medo da reação, embora eu sabia que iam gostar da novidade, mas fiquei muito apreensivo. Então, quando estava tudo bem, eu fui. Aí
A gente combinando começa. Eu falei, ó, eu sou diretor de cena, eu sou diretor de teatro. Eu vou dirigir esse casamento. Então, não precisa cerimonialista. Aliás, eu precisava de um dublê de noivo para eu ficar do lado de fora, só no comando da cena. Porque você é um diretor nato, né? Isso que eu digo para você. Você é um grande produtor e diretor. Ai, Tudo que você quer organizar e dirigir, né? escuta essa. Aí a gente falando, Bruno, eu vou entrar com a minha tia, ou com a minha irmã, e você entra com a tua mãe, como qualquer casamento tradicional. Ah, o pai, nada disso. Eu vou entrar com o Bruno e ele vai dar a outra mão para a mãe. Essa foi a iniciativa do pai dele. Primeiro que não é noiva, é noivo. E foi a foto que todo mundo amou. Aquilo dali simbolizou o casamento. Entendeu? Não. Emocionante, né? Aí essa festa... Essa aceitação é uma coisa que seria tão necessária, né? Sim, no sim, mundo. Sim. Né? Aquela E celebrante... é maravilhoso isso na relação de vocês. Sim, Olha, eu quero agradecer todo mundo que está aí. Nós estamos com 50 pessoas na sala. Legal. Esse papo. Obrigada para todo mundo que está aqui, meus amigos, os seus amigos que estão todos aqui. A gente não consegue ver todos os comentários. A Adriana está falando que foi lindo. Então, Rita, o casamento. Isso, com direito a tapete vermelho, flores assim, com músicas lindas e sob minha direção. Entrou a Teca de Castro, que a Covid levou, foi uma das primeiras pessoas que a Covid levou. A Teca é a brincante, que é a minha referência de brincante. Ela sabe o que eu penso da vida, ela amou o Bruno também. Ela é muito nervosa, foi o único casamento que ela fez na vida. Então ela entrou dançando, botei uma música maravilhosa, entra o Bruno com os pais e entro eu com a minha tia. Meu pai já estava... não podia ficar sozinho, minha tia depois veio trocar de lugar com a minha irmã. Na hora de entrar no salão, eu fui lá para baixo, enquanto o Bruno foi por outro lado. Bruno, a madrinha, a Dani, e o dono do apartamento. Rita, quando eu boto todo mundo para entrar, eu vou chamar o Bruno fazer sinal. Quando eu viro assim o playground, o Bruno no bar, bebendo assim, com a Dani. Aí eu fiz igual a entrada da quadrilha. Porra, já começou essa merda! Eu gritando no prédio. A música já tá tocando, você vai estragar tudo. A Bruna levanta um copo assim, quase que eu infartei. Aí eu saí correndo, puxando o Bruno, aí deu tempo dele entrar com os pais. Na hora das alianças, eu botei numa... Vitorinha, pega aquela Nossa Senhora ali. Exatamente, o Bruno está falando para você falar do esporro, é esse aí, então, né? Nossa, o esporro horroroso. E as pessoas saindo das janelas para ver quem é aquele maluco que estava gritando. Era eu. Peraí. Rita, casamento e festa é bom assim. Quando você tem dinheiro, você vai para uma casa de festa e você chega como um convidado. Não é você passar uma semana na CADEG vendo isso, vendo aquilo outro, fazendo salgadinho, papapá, botando bebida para gelar. Nossa, que dá um trabalho, né? Casamento dá um trabalho. Na hora de casar, eu falei pro meu padrinho, Otávio, vai e chama a Teca. Quem é a Teca? A Teca é uma senhora que está de peruca, que ela adora estar de peruca. Aí ele falou assim, mas como é que eu vou saber quem está de peruca aqui? Era coisa para se gargalhar. Foi uma coisa engraçada. Aí, olha Nossa Senhora que linda. Eu botei aqui as alianças para Dani, vestir a Dani de cultura popular. Eu botei as alianças presas aqui no manto da Nossa Senhora e ela entrou numa Ave Maria maravilhosa. Ali a choradeira já foi. A hora das bênçãos, a gente tinha 7 padrinhos e 3 madrinhas. Eles pegavam umas pétalas, desejavam coisas boas para mim e para o Bruno e abençoavam, era uma coisa muito bonita. Aí tem a hora do voto, né? Eu vou falar, o Bruno isso, o Bruno aquilo outro. Na hora do Bruno falar, ele empaca, ele não consegue falar de jeito nenhum. Ele tem uma crise de choro. E nessa crise leva o salão todo. Parecia que estava acontecendo algo de muito triste. Mas as pessoas ficaram muito emocionadas, muito emocionadas. Chorando de emoção, de alegria. Né? E foi, porque as palavras da Teca, de verem 2 homens, eu estava com as minhas tias não são acostumadas, e elas pediram... Não, eu vi as imagens todas do casamento, lotado de senhoras. Quando eu convidei... Todo mundo muito bem vestido, assim... Quando eu convidei, elas falaram assim, Márcio, obrigado pelo convite, mas você tem que entender... Deixa eu entender aos poucos. Eu falei, a senhora pode entender aos poucos. Eu não estou nem pedindo para ser aceito. Eu só quero ser respeitado para a gente não brigar. E eu quero muito que a senhora vá. A senhora faz parte da minha família. Não tem mais minha mãe aqui. Se as senhoras forem, eu vou ficar muito feliz. E elas foram, todas elas.
Foi uma coisa muito linda, meu Deus. Ah, aqui, ó, esse bonequinho do bolo do casamento. Ele com a minha roupa e o Bruno foi assim. Do bolo de casamento. Do que bolo. lindo! Você tem isso? Eu tenho, guardei. A Lindo, lindo. minha prima se juntou com meus primos e minhas tias. Eles deram a mesa do bolo e a decoração maravilhosa de bem casados. A família do Bruno contratou o barman e a gente contratou salgadinhos maravilhosos, com jantinha. Foi uma festa tão bacana, tão rápida, mas que simbolizou tanta coisa boa para todo mundo e era o que eu queria de um casamento. Eu falei, um dia eu vou casar assim. E graças a Deus consegui casar assim, dessa maneira que tinha que ser, passando uma mensagem, não é só a pessoa ir para uma festa. Vamos refletir o que as pessoas podem estar sofrendo de discriminatório, por que eu não gosto disso, por que eu não gosto daquilo. Olha, eu não tenho nada contra casamento gay, simplesmente eu não aceito. Você não tem que aceitar, só se você for realmente convidado a casar com alguém. Se alguém chegar, vamos casar, aí sim. Entendeu? Graças a Deus eu não ouvi isso de ninguém. Mas se eu ouvir, eu vou. A minha intolerância é com a intolerância. De jeito, nossa, que coisa. E aí, foi um casamento lotado, né? Muita gente. Muito bacana no salão ali. Muito emocionante. Muito, e essa história de que todo mundo saiu com a cara inchada, porque foi tão emocionante. Peraí, Rita. Aí bota uma música linda. Rita! Aí o pessoal vê os noivos sendo cumprimentados, parece assim, quem passa pelo tapete vermelho e vai embora, parece que a pessoa assim, ai, por que estão fazendo isso? Vão ser felizes. Parecia, gente, eu nunca vi um negócio desse, gente. Tantas lágrimas de pessoas duronas, aquela dura na queda, se desmanchando de tanto chorar. Foi muito bacana, foi uma coisa maravilhosa. Eu imagino, porque eu só de assistir, eu chorei tanto essa semana um chororô e uma risadaria, né? Como a gente se divertiu. Porque foi muito emocionante repassar todas essas coisas. Foi mesmo. Foi muito lindo. Eu amei tudo que você me mandou e todas as imagens. E, Márcio, importantíssimo, você acabou de escrever um livro de contos sobre a vida dessa grande dama da cultura popular que foi a Carmen Terronca. Sim. O que está faltando para publicar esse livro, ou ele já foi publicado? Então, do que trata o livro, Márcio? Então, o livro, como você falou, são contos, porque eu sempre fui muito cobrado de registrar essa história. Eu não me achava capaz. Estou falando pureza da alma. Não me achava capaz. Eu publicava esporadicamente um texto que eu também achava bonito sobre a minha mãe, sobre a quadrilha, sobre a igreja, sobre o presépio. Gente, a gente ainda bota presépio na cultura popular, pelo amor de Deus. Sim, então, tem o presépio também. Presépios gigantes, né, montados na comunidade. Aqui na porta da casa. E o mais incrível que eu acho de tudo isso, que são presépios enormes e que a comunidade, ninguém mexe em nada, né? É sagrado, ninguém rouba nada. Que coisa linda. Se alguém quiser prejudicar, é só pichar um fio que vem o presépio todo. Mesmo na época dos cracudos, que aqui tem muito, infelizmente, de madrugada, graças a Deus o presépio fica intacto. As pessoas se identificam com o sagrado. Eu acho que o presépio passa uma paz ali. Vale a pena. Vale a pena. Então, o livro... Há um respeito, né? O livro. Quando eu fiz a publicação no Facebook, falando que eu estava dando tempo com a quadrilha, que as nossas atividades seriam o cordão carnavalesco que a gente vai falar, uma amiga minha de Mangueira, de muito tempo, ela é poeta, ela é historiadora, é professora da Escola Paulista de Medicina, ela é uma historiadora que levanta o acervo todinho do... tanto comentário. Que pena que a gente não pode gravar. Vamos. É sua xará, Rita Alves. Ela é isso tudo, ela ainda é curadora de exposições culturais, ela levanta a história do acervo da família do sertanista Vilas Boas. Ela é maravilhosa, de uma capacidade, uma acessibilidade. Ela falou, Márcio, escreve o livro, eu te ajudo. Eu falei, Rita, eu tenho uns 8 aqui, manda para mim. Eu fiquei com vergonha de mandar os contos para ela. Aí mandei. Aí ela demorou a responder, porque ela tem muitas atividades. Aí eu falei, não gostou. Tudo bem, não ia fazer nada mesmo. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem. A Rita aos prantos, emocionada, tocadíssima com a história da minha mãe,
tocadíssima com a minha capacidade de contar, de relatar, contar uma história. Ela falou, você é um contador de história. Ela não mutilou nenhum conto, ela organizou o livro, ela mostrou que eu seria capaz de escrever, fui até o final, ela organizou os capítulos, ela teve uma sensibilidade no olhar fora de série. Em que pé está o livro? Quando essa pandemia passar, se eu não tiver algum órgão que me ajude a publicar, nem que eu faça 150 exemplares, recorra aos amigos do Facebook, aos parentes, porque essa história precisa começar a circular. É uma história né? Exato, mas exatamente. Eu acho que você vai arrumar um patrocínio para publicar. Eu tenho fé. Semana que vem a gente já começa a conversar essa aí. Rita, quando esse livro cair na mão de um diretor, de um roteirista de teatro, cinema, TV, isso já é uma história pronta. Isso é uma história de sucesso. Isso é um seriado verdadeiro, para você se emocionar, para você chorar. Ou um grande musical, né? Porque a gente tem os musicais todos importados, né? Os musicais americanos. Sim, mas isso é material para um musical brasileiro, né? Até porque já temos 5 músicas compostas pelo Edmundo Souto, autor de Andanças, autor de Luciana, que venceu o festival também há muito tempo atrás. Edmundo Souto encantado com as histórias da minha mãe, quando ela contava na década de 70. Minha mãe muito gorda, fitando peixe no calor, aí chegava Edmundo Souto 2 horas. Edmundo, ora merda, precisa a hora de chegar. Ele sentava, chorava de rir. Cabo, conta aí. Ele abria a cerveja, comendo peixe, chorando de rir, contando. Aí ele falou, cara, eu não morro sem ver o musical da tua história. Vai se chamar A Dona do Encantado. Porque ele achava que Segunda era o bairro do Encantado. Aí minha mãe falou, não, A Dona do Sampaio, porque eu sou de Sampaio. Não, Sampaio é um nome duro, de coronel, de general. Não tem nada a ver com você. Encantado, do encanto, do subúrbio. É a dona do... Os dois acabaram brigando. Aí depois eu convenci minha mãe. E talvez esse seja o título do livro, por causa dessa confusão, por a minha mãe não ter gostado e depois entendido que ela é a dona. Não, mas esse nome é lindo. É lindo. É subúrbio puro, Rita, é subúrbio. E também é o encanto dela, né? Dessa força, dessa mulher, né? Essa mulher tão à frente do seu tempo e tão agregadora. A história dela é muito linda, muito linda. A minha mãe militava pela diversidade, pelo antirracismo, sem saber o que isso significava, ao jeito dela, entendeu? Nas festas da quadrilha, isso eu estou te falando há 25 anos atrás, hein? Quando a gente fazia shows gays, o Jet Set Gay, os picas dos picas da galáxia, os mais conceituados, os campeões de concurso, vinham na festa da quadrilha fazer shows e apresentações. Eles não cobravam da gente, nem da minha mãe, nem o táxi, nem o ônibus. Eles já chegavam prontos, pegavam o microfone e ainda falavam, eu estou fazendo, porque é minha contribuição ao trabalho da quadrilha de Sampaio que não tem que parar. Só que eles chegavam já praticamente montados, que não tinha grande estrutura de camarim. O futebol do Largo da Igreja parava, ninguém xingava, ninguém ria, muito pelo contrário. Os garotos de futebol, peraí, tio, ainda pegava a mala e levava, porque a minha mãe ensinou o modo de bem tratar. E o show era só para a senhora. As senhoras levavam, eram 400 pessoas, levavam as cadeiras de casa para ficar na frente do palco, com palco improvisado. A mesma coisa sobre o antirracismo. A minha mãe teve 32 afilhados pretos. Você sabe o que é isso? Nunca deu presente para ninguém. Simplesmente, ela fazia no máximo um bolo de 15 anos, mas era muito importante para aquela pessoa ser apontada na rua como afilhada ou afilhado da casa. Aquele ali ninguém mete. Ninguém mete a mão. Que coisa, né? Muito bacana. Isso tudo está no livro. A história do meu pai com ela, são coisas muito bonitas no livro. Muito. Nossa, que coisa linda. E a Rita está trabalhando na diagramação. Fala. Perfeito. Daqui a pouco está publicado. Essa pandemia passar, se Deus quiser, e a gente vai fazer esse lançamento maravilhoso numa festa de brincantes. Numa festa de brincantes. Que delícia! Eu vou para aí, que eu estou em São Paulo hoje, né? Com certeza. Mas eu morei 30 anos no Rio, né? Não, você vem para cá.
Com para cá. certeza. A Rita Alves vai fazer um lançamento aí, a gente volta para São Paulo, mas no lançamento eu preciso de todo mundo aqui perto de mim. Claro, claro. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque você é um apaixonado pelo carnaval e Sim, você fundou o Cordão Saudade da Rainha, que foi uma homenagem também à Dona Carmen sim, Perrota, né? sim, sim, sim. E conta pra gente sobre isso, como que você fundou esse cordão, como é que... A missa que o padre parou a missa e falou, olha, só a Carmen para ter essa missa. A minha mãe ganhou músicas da maestria da Mary de Lis. Foi lá com o Elvis na percussão, os dois tocando, foi uma coisa linda. Aí vamos para a missa de 30 dias, Rita. Aí eu falei, ali eu vou fundar o cordão carnavalesco Saudade da Rainha. Eu fui para a missa, que era um sábado antes do carnaval, eu fui fantasiado. Algumas pessoas foram fantasiadas também comigo. Eu levei o tantã, que é meu bumbo improvisado. No final da missa, a gente foi para a porta da igreja. Começamos a tocar marchinha de carnaval na porta da igreja. Um baile de carnaval, só com marchinha antiga. Veio o padre Benzi. Os padrinhos são Maneco, que era presidente da Difícil Nome, que é a escola de samba que a minha mãe ajudava muito, e a Tânia Índio do Brasil, a destaque da Mangueira, que a gente tem um apreço muito grande pela Tânia, por ser Mangueira, por conhecer a nossa história. E a gente fez o cordão carnavalesco Saudade da Rainha. Nunca desfilou, porque a gente sempre envolvido muito carnaval. Esse ano, para o carnaval de 2020, eu cheguei na administração do MEA, contei a história, o administrador Alexandre falou, me poupa, você não precisa contar uma história que eu sei. Me fala o que você quer da gente. Eu quero a permissão de desfilar 15 dias antes do carnaval, às 10 horas da manhã de um domingo, o cordão carnavalesco Saudade da Rainha, com banda, sem microfone, carnaval antigo, com crianças, com adulto, com todo mundo, com famílias, com senhoras. Aí ele falou, está autorizado. Só que eu acho que não levaram muita fé, não fizeram muita propaganda lá. O que acontece? A gente foi. 9 horas eu estava lá, comecei a tocar caixa de som. Chegou a banda, que são os músicos do Bola Preta, uns 15 integrantes, fazendo um esporro danado. Nossa! Desfilamos, a comissão de frente era assim, saudade. Carol Grimião, que entrou aí, ela é a porta-estandarte do bloco do cordão, levou o estandarte. E minha amiga lá da Mangueira, Ana Carolina, foi a perna de pau, abrindo o cortejo. Ana, crianças fantasiadas. Gente, você cantar pela rua músicas consagradas, lembrar da minha mãe que fundou a quadrilha e todo mundo estava ali por causa da quadrilha, porque acredita na obra da minha mãe. É uma coisa assim que ninguém esquece o que é esse bloco. Infelizmente, com a pandemia, não podemos repetir o desfile. Pois mas, é, enfim, mas vai voltar, vai voltar. Voltaremos. Eu estou com o Rick Chester aqui passando para deixar um abraço. Nossa! Abração, para Rick. deixar um abraço no irmãozão Márcio Perrota. Aproveito para saudar também a Rita. Obrigada, obrigada. Rick Chester é embaixador do empreendedorismo no Brasil. Rick Chester, que tem aquela história linda, que ele começou como vendedor de água em Copacabana. Ele já foi para todos os continentes. Eu não conheço um palestrante do Brasil que foi a todos os continentes, já realizou mais de 180 palestras. Uma delas em Harvard. Rita, tem noção? Nossa. Um vendedor de água palestrar em Harvard. Ele levou para a palestra a caixa de que ele vendia água e palestrou e fez todo mundo chorar e aplaudir de pé. O Rick é um influenciador que faz bem a muitas pessoas. E eu estou no livro dele, que ele foi a primeira pessoa que eu estou... Márcio, eu estou indo para o Rio. Eu falei, vem, que você é maluco, você vai dar certo. E deu. Mas é uma loucura, é um fenômeno. O Rick é um fenômeno. Obrigado, Rick. Quem está aí é o Gleibson Filho também, que fez o nosso teaser, que ficou muito legal. Muito obrigado. Eu vou contar para ele a minha reação. A Rita mandou para mim. Eu queria ter uma câmera, Gleibson, aqui, porque eu comecei a rir, eu fiquei com tanta vergonha. Rita, eu quis desligar. A primeira vez eu desliguei. Ia pedir para não botar, que eu sempre fui escada em cena. Eu sempre fui aquela pessoa que bota o holofote e alguém para iluminar. Eu não me via numa situação dessa. Você e a sua Xará Rita me fizeram entender que eu preciso aproveitar essa oportunidade, que chegou a hora de eu botar esse potencial todo para fora, para realizar muito mais. Esse brilho que você tem, essa luz e todo essa força, né? Que você... Eu vou lutar por isso. Rita, olha só, eu já te falei que eu não vou morrer pobre, eu vou ter uma escola de folclore e cultura popular
Carmen Perrota, totalmente inclusiva, para todas as idades, todas as cores. As pessoas vão fazer um espetáculo por ano, e se você não souber dançar, você vai cantar, se vai cantar, vai batucar, mas você vai fazer parte do espetáculo. Eu vou ter esse Instituto de Cultura Popular. Eu vou. Amém, amém, querido. Amém. É importantíssimo isso, porque a cultura popular se perde, né? Sim. Hoje em dia está tudo muito pasteurizado e as pessoas consomem um monte de porcaria, né? Nossa, sabe? Eu já te falei do exemplo social que a quadrilha podia mexer na vida de uma sociedade, de um bairro. Só que as pessoas... Daí das crianças, a importância, né, das crianças. Rita, Nossa, a gente não pode chegar numa escola ou numa festa e ter adolescente ou então uma criança de 10, 9 anos. Que é isso? Nunca viram na vida, eu tenho que explicar. Aí explico de uma maneira que causa interesse, eles assistem a apresentação. Pô, tio, que bacana, hein? Eu sempre falo sobre a minha mãe, às vezes criança de 5 anos. Tio, sua mãe era bem legal, né? Que a gente faz toda a apresentação em torno da história da minha mãe. No final da apresentação, o trenzinho caipira, na trilha sonora de Heitor Villa-Lobos, a gente forma um trem na coreografia da quadrilha e a boneca que a minha mãe ganhou na folclore de cultura popular, a boneca de 3 metros, vai à frente do trem, depois do maquinista. É o encerramento de todas as apresentações. É fantástico. Tu está querendo ler muita coisa, né? Não, muito olha, é uma pena que quando grava tudo isso não fica escrito, se apaga. Uma pena. Mas a Cláudia está falando para você falar do enredo da escola de samba. Da Mangueira. Eu acho, quando a gente não sei. Eu acho que sim. Cláudia, dá um sinal. É sobre Angenor, José e Laurindo. Nossa, tem tanto comentário aqui. E o pior é que nós estamos com o nosso tempo contado, né? Já são 10 horas. Então, eu só posso dizer para a Cláudia que é um enredo lindo, maravilhoso, que fala da história de 3 pretos reis da Mangueira. O poder que eles têm. Só isso. Cartola, Jamelão e Delegado. Querido, a gente infelizmente vai ter que encerrar a live, já estamos a 1 hora, a gente tem um tempo cronometrado. Eu te agradeço muito. Eu te agradeço muito por toda essa sua história maravilhosa, essa história de vida, por toda essa energia positiva que você tem, que simplesmente encheu a minha semana de festa e de alegria. Foi maravilhoso esse encontro, eu te agradeço todo mundo que está aqui. Nós tivemos quase 60 pessoas na sala te prestigiando. Né? Mandar um beijo para Campinas, minhas amigas de Campinas, Zezé e Thelma, Cris, então, todo mundo lá, beijo para todo mundo, Rita, todo mundo. Nossa, está todo mundo falando que você é show. Não, vocês que são. Eu não sou nada sem vocês. Não funciono sem ter quem apoie. Mas quantos comentários maravilhosos, parabéns. E um beijo para Rita Alves. Rita, esse livro vai ser a nossa vida, a nossa virada. Ótimo, querido. Eu queria te agradecer muito de ter aceitado. Essa é a minha primeira live de uma série. Eu estou abrindo esse projeto. E eu quis te convidar porque eu queria muito axé nesse começo, e muita energia positiva, e muita alegria, e é o que você me traz, e eu te agradeço por ter inaugurado esse meu projeto. Uma honra. Olha, salva essa live, pelo amor de Deus, que uma amiga minha... vou salvar agora! Vou salvar. Eu só te digo uma coisa. Certeza. Beijo a todo mundo que prestigiou a gente. O Márcio Rezende está dizendo que foi uma estreia linda. E legal, com certeza bacana. Eu sabia que seria. Te agradeço, querido. Um beijo grande para você. Muito obrigada por essa sua história de vida magnífica. Um beijo para a rainha do folclore, um beijo para a rainha do folclore e o primeiro noivo da Quadrilha de São Paulo, minha mãe e meu pai, Carmen e Ivan. Eu vivo para honrar a história de vocês. E o livro vai sair e a gente vai ser muito feliz contando essa história, não só para o Brasil, para o mundo inteiro. As pessoas precisam de exemplos. E eu vou fazer isso. Exatamente, as pessoas precisam de exemplo. Obrigada, Márcio. Você é um grande exemplo. Você que é um grande exemplo, meu querido. Obrigado. O pessoal está falando que você não contou nem 10% ainda, que 1 hora é muito pouco. Não dá. Mas está no livro a história toda. Isso, eu te agradeço muito. Eu vou encerrar a live e salvar ela. É a primeira vez, mas eu acho que eu já aprendi direitinho. Um beijo grande para você.